Não, as manifestações bolsonaristas do domingo não foram um flop. Em São Paulo, reuniram 37 mil pessoas, segundo o monitoramento feito pelo laboratório da USP. Em Brasília, Belo Horizonte e demais cidades, reuniram proporcionalmente um público semelhante. Quer dizer, não floparam, principalmente porque foram maiores do que os últimos atos da extrema-direita, revelando uma capacidade de resistência que muitos subestimaram. Mas, ao mesmo tempo, as manifestações fracassaram. Primeiro porque o motivo maior delas, a iminente prisão de Jair Bolsonaro, necessitava de público muito maior. Uma comoção reunindo centenas de milhares poderia até ser inócua na prática, mas demonstraria uma força que no fim poderia exercer alguma pressão favorável ao ex-presidente, hoje inelegível. Além disso, faltava energia. O cientista social João César de Castro Rocha foi mais uma vez à manifestação em Copacabana e gravou vídeos mostrando o que viu. Vale a pena ver. Eu acompanho as manifestações bolsonaristas desde o princípio. Faço questão sempre de toda manifestação eu venho para assistir. E, sobretudo, o que eu presto muita atenção é no clima, na atmosfera. É importante reconhecer que o Bolsonaro consegue ainda atrair pessoas, mas é cada vez mais rarefeito. Mas não é o mais importante. O mais importante é que se percebe algo hoje que antes não era claro. Nas manifestações, especialmente em 2021, havia uma energia, uma vibração, havia uma determinação nas pessoas que frequentavam, que estavam presentes. Hoje, algo muito diferente. É quase uma inércia, é quase um compromisso social com as pessoas que principiaram o movimento. Mas não se percebe mais nas ruas nenhuma espécie de agitação especial. É assim. E vejam como no entorno, ou seja, na praia mesmo, como cada vez mais e esta imagem se torna uma metáfora do isolamento, do insulamento do bolsonarismo, que permanecerá atuante em bolhas cada vez menores e por isso mesmo cada vez mais radicalizadas. Mas acreditem, nos anos anteriores essa cena seria absolutamente impossível. Tudo segue normalmente, as pessoas estão indo para a praia, domingo é o dia que o calçadão fecha, então há um espaço livre para turismo, lazer, e há outro tipo de turismo e de lazer, que são os bolsonaristas com seus comprometimentos sociais e as suas redes de relações criadas no próprio movimento. A energia parece ter se dissipado completamente. Reparem, sobretudo, na falta de unidade dessa massa. As pessoas têm conversas paralelas, muito mais animados do que a escuta do discurso. Não era assim no passado. Aqui não é exatamente uma massa, mas um aglomerado. Não é um grupo unido como foi, mas uma reunião quase social, quase um clube de dança às sextas-feiras à noite. É essa perda de energia, essa perda de unidade, que me parece o mais destacável, mais do que apenas a discussão sobre números. O deputado Luiz Lima acabou de dizer um palavrão, que os deputados, se não votam pela anistia, são SDP. O único momento em que a massa volta a se reunir. Isso é muito sintomático. É preciso citar o ministro Alexandre de Moraes. É preciso xingar. Ou o efeito manada, o efeito de contágio mimético não ocorre. Mais uma vez, esse movimento está ilhado na própria radicalidade. Percebe? Eu vou mostrar que são 2 quarteirões. Deputados estaduais, representando deputado Alberto, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Douglas Gomes, deputado Douglas Ruas. Ainda mais sintomático, do outro lado, a vida segue normal, as pessoas indo para a praia, como se nada estivesse ocorrendo. É um núcleo de 10, 15% da sociedade e aquele pessoal que saiu do armário em 2013 e jamais vai voltar, aquela tia do Zap, aquele parente, aquele primo nosso que frequentava a nossa casa quietinho, não abria a boca, eram comensais aqui
que vinham na minha casa, iam na sua, na do Zé, e nunca abriam a boca para nada, aí desabrochou aquele fascismo que estava adormecido. Esse pessoal aí, 10, 15%, esse pessoal não vai voltar nunca mais para o armário. Esse pessoal se identificou com esse fascismo, esse pessoal veio para ficar. Eles são muito ativos nas redes sociais, não acho que, como alguns dizem, são mais ativos do que nós, mas eles, então, aí agora, eles não conseguem furar a bolha. Então, aquele laboratório da USP lá avaliou em 37 mil. Um número expressivo, um número razoável, não é fácil. Nós não temos conseguido colocar esse tanto, né? Pusemos 15 mil outro dia, com muito sacrifício. O pessoal não tem ideia quanto custa para as organizações de esquerda centrais botar 15 mil na Paulista. Ali é um ato de militância, não tem povo, né, que vai. Ato de massa, povo era 1 milhão na Anhangabaú, que a gente punha nas diretas. Aí o povo da periferia ia. Agora não, é ato de militância. E como eles fizeram um ato de militância, não tinha massa, assim, povo, né? Flopou, fracasso total. Acabou agora a manifestação dessa turma bolsonarista em São Paulo. Foi a menor manifestação de todas que eles já fizeram. Sabe por quê, pessoal? Eles estão se desmascarando, estão abraçados à bandeira norte-americana, traição da pátria, tudo é livrar a cara do Bolsonaro. Hoje eles falavam lá, nenhuma preocupação com o Brasil, com as pessoas, com os empregos. Eles só falavam de anistia do Bolsonaro, impeachment de Alexandre de Moraes. Olha, mas hoje, pela manhã, eu tive com o presidente Lula no Encontro PT. Olha o que o presidente falou agora. E é isso que a gente tem que fazer, defender o Brasil. O presidente hoje mostrou recuperar a bandeira verde e amarela para os verdadeiros defensores do nosso país. Escuta o que o Lula falou. Nós vamos resgatar a bandeira nacional para o povo brasileiro. Acho que no cômputo geral, né, comparado às manifestações de um ano e pouco atrás, realmente estão reduzidas. Eles estão conseguindo mobilizar muito pouca gente. Tinha bastante gente em São Paulo, tinha bastante gente no Rio, em Minas, mas muita gente justamente por conta do caldo da semana, com Moraes, sanções do Trump, tudo isso gerou algum grau de mobilização, mas mesmo assim muito pouco perante aquilo que o bolsonarismo mobilizava quando o Bolsonaro estava no governo, e aí tinha a máquina funcionando, e fora do governo também chegou a mobilizar mais. Então, não acho que dá para dizer que flopou totalmente, mas do ponto de vista de números, né, a gente mostra que essa tração não mobiliza, mesmo diante de uma situação em que eles estão ali colocando toda a energia, as redes, utilizando os instrumentos das redes, e muito dinheiro certamente. Do ponto de vista político, os atos demonstraram o racha, político dentro da direita, né. O Nicolas Ferreira veio em São Paulo para tentar demonstrar que a tensão não estava tão grande assim, mesmo assim, os bastidores dos últimos dias demonstram que, a situação do Eduardo com ele continua a mesma, apesar de ele ter feito uma ligação lá para o Bolsonaro e tal. Os governadores presidenciáveis, né, os candidatos também à presidência, também não compareceram e levaram pito do Silas Malafaia, que fez questão de dizer que, aquela não presença, não ida desses representantes, desses presidenciáveis, demonstravam um arrego ao Supremo, né, e que eles estavam do lado adversário e reforçando o papel aí do Bolsonaro. Então, na análise geral, está difícil para eles também, né? Você tem que fazer uma defesa do tarifaço, defender o Trump contra o Brasil. Para essa gente está valendo, mas para o resto do Brasil isso não está pegando.